Oi, professora. Olá, pessoal. Olá. Tá me escutando? Sim. Tô escutando, todo mundo. Bom dia, professora. Oi, gente. Oi. Agora você tá na sala certa, né, Natan? Natan entrou na sala errada, entrou na sala do 8º ano. Como assim? O link era o mesmo para todo mundo, tadinho. Aí ele entrou na sala errada. Boa tarde, gente. Eu não vi que a aula era 1 hora. Pensei que era Boa 10. tarde. Ô, Felipe, só você me ouviu, Felipe? Parece que sim. É? Olha quem apareceu hoje, a Eduarda. A Eduarda não estava aparecendo? Você não apareceu, né, Duda? Pareci. Veio? Qual De manhã você... não. Quero almoçar. De manhã, Eu posso de almoçar? manhã você não estava, né? Ontem de manhã não. Tem alguma coisa que A Paloma Como eu não disse que estou não tá conseguindo. ouvindo. Cadê a Paloma? Consegui ouvir, Pro. Conseguiu? Ah, então tá bom. Ah, Gente, vou pedir para vocês, rapidinho. Já começou. Tchau, mãe. beleza, não? Parabéns. Você quer falar alguma coisa, Ju? vou falar agora. Ô, pessoalzinho, ó, boa tarde, né, primeiro. Boa tarde. Bem-vindo na aula da professora Mona Lisa, aula de ciência. Informática todo mundo já está tendo faz tempo, né? Ó, seguinte, não esqueçam que agora que as aulas estão sendo gravadas. Então, assim, cuidado com o que vocês fazem aí, sabe? Porque vai lá no YouTube depois, viu, Luan? Então, quem não conseguir depois pegar a aula, se cortar, porque a internet também é complicado, todo mundo usando, né? Mas depois vai lá no YouTube, vocês conseguem acessar, tá bom? Boa aula. Acredito que agora todo mundo está conseguindo entrar, acompanhar as aulas, né? Em 4 dias. Então, eu acho que já está bacana, todo mundo está conseguindo. Certo? Nada, então, tirem dúvidas, não fiquem com a dúvida, pergunta para a professora se não entendeu, tá bom? Então tá. Beijo, boa aula. Vou ficar aqui conectadinha olhando vocês, tá bom? Beijo. Tchau. Bom, pessoal, vamos lá. Vou pedir para vocês o seguinte, para a gente poder começar, tá bom? A turma de vocês é a que tem o maior número de alunos. Eu não queria pedir para vocês deixarem o telefone no mudo, eu quero ouvir vocês falarem. Só que a gente vai fazer um sistema. Toda vez que alguém tiver alguma dúvida, antes de sair perguntando já, levanta a mão. Até para eu conseguir ver assim, isso. Até porque às vezes a internet trava, né? E aí às vezes vocês falam e eu não consigo ouvir. Então faz um sinalzinho com a mão, se quiser falar, eu vou ficar o tempo todo olhando para eu poder passar a vez para vocês, tá bom? O André tá comendo. André, não tem problema. Comer? Ó, vamos fazer o seguinte, então. Quem quiser falar, então, levanta a mão, beleza? Alguém já quer falar? Eu. Tá, então vamos lá. Pode falar, Júlia. Professora, eu acho que não ficou muito esclarecido para mim o que é densidade. Ah, tá. Calma aí. Antes, eu vou explicar tudo que eu mandei para vocês, eu vou explicar, tá bom? Fala, Eduardo.
Professor, eu queria saber em qual universidade está e aquele trabalho dos biomas não tem como fazer porque eu tenho computador. Você não tem computador? Tá. Também não. Tá, eu vou ajudar todo mundo. Vamos lá, então, ó. Prestem atenção. Fala, Felipe. E depois... Calma. Professora, Ah, Só eu, professora. sobre a densidade, eu queria saber como funciona. Como você sabe qual coisa é mais densa que a outra? Só Tá, de olhar. vou explicar. Só de olhar não dá pra saber. Antes da gente entrar no conteúdo, alguém tem uma dúvida que não seja de conteúdo? Professora. Para, Luan. O Luan e a Paloma. Fala, Luan. Não, que eu ia dar uma sugestão que tem como você enviar reação e colocar joinha e negócio assim. Ah, não, eu sei. Mas é que nem Levantar a todo mundo... Isso. Ó, Precisa levantar a mão. era um Aí pouquinho. bate a palma. É porque se a gente só levanta a mão, é mais fácil do que ficar mexendo no celular ou no computador, entendeu? Levantou a mão, eu já vou saber. Igual a gente faz na sala de aula, né? Não deixa de ser uma aula aqui. É livro de retro. Fala, Paloma. Livro 3. Então, vamos lá, ó. Todo mundo com o livro 3 na mão aí. Fácil, tá bom? No pé. Por favor. Aí, ó, pra gente começar, coloque na página 152. Pro. Oi, Paloma. Mas como é que tá o negócio do bioma? Calma, vou falar. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Ó, o trabalho do bioma, eu havia comentado com algumas pessoas que me perguntaram, já vou te ouvir, Augusto, peraí. Que quem conseguisse continuar fazendo em grupo ou em dupla, podia fazer. Quem não conseguisse mais, faria individual. O mesmo bioma, só que individual. Tudo bem? Tá bom. Eu vou estender o prazo, eu já estendi, na verdade. Era para entregar hoje, vou deixar entregar até sexta-feira. Quem não tem computador, tem como fazer pelo celular. Tá? Como? Eu vou fazer o seguinte, para a gente não misturar as aulas, eu vou fazer um vídeo, tutorial, igual eu fiz e mandei no grupo, de como fazer pelo celular. É um pouco mais difícil, dá mais trabalho, eu prefiro fazer pelo computador, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Se não tem computador, dá para fazer de outro jeito. Então eu vou fazer uns vídeos tutoriais, eu mando ainda hoje no grupo da sala de vocês, tudo bem? Professor, Trabalho bioma, estendido o prazo até sexta-feira. Quem não estiver conseguindo fazer em grupo, faz individual, mas não deixa de fazer, senão você vai ficar sem nota. Professora. Pera um pouquinho. Quem estiver fazendo em grupo, preciso do nome de todo mundo que tá no grupo no trabalho, porque senão não tem como eu saber. Tá bom? professor. Tá. É sobre o bioma ainda? É, Tá. eu Fala. e o André já fizemos o trabalho no dia. Não, gente, quem já mandou e já fez, tá ótimo. Eu vi que algumas pessoas já mandaram. Eu tô falando pra quem ainda não conseguiu fazer, tá bom? Tudo bem? Fala, Júlia. Professora, você viu a mensagem que não tá no nome, porque a gente não tinha encontrado o contato dele, Pro? Quem? A gente não tinha encontrado o contato Então, dele. professora. Ah, o Rian, eu já falei com o Rian já, tá? Já conversei com ele, já conversei com a mãe dele, tá tudo certo, tá bom? Fala pra ninguém. Professora. Fala, Paloma. Então, a Duda não respondeu, então eu tirei o nome dele e fiz sozinha. Quem? A Duda, lembra que eu te falei? Lembra? mensagem. Ó, gente, Mandei. presta atenção. Presta atenção. Hoje a gente está aqui para tirar as dúvidas de ciência. O que tiver de informática que vocês ainda não tiverem conseguido, me mandem no WhatsApp, tudo bem? Quem já mandou o trabalho, ótimo, eu já vi. Quem ainda não mandou, tem até sexta-feira para mandar. Vou fazer o tutorial de como fazer o trabalho sem o computador, sem PowerPoint. Tá? É óbvio que não dá para fazer exatamente as mesmas coisas, mas dá para fazer o trabalho. O mais importante de tudo é o conteúdo. Tudo bem? Então, beleza, vamos lá. Bem que isso poderia ser feito à folha, né? Feito o quê? Bem que isso poderia ser feito à folha, né? Aí ia ser bem mais fácil. Ah, mas aí não é trabalho de informática?
Trabalho de informática é diferente. Já Então, vamos pensou, lá. professora, o trabalho de informática fosse na folha? Né? Ia ser- Não dá. Então, ó, vamos lá. Isso tira atenção. O que tira atenção, Eduardo? Ah, acho que você mandou errado. Era pro André, né? Ó, Ele fica mandando mensagem. vamos fazer o seguinte, não mexam, se vocês ficam mexendo no computador ou no celular, fica fazendo barulho. Então vamos deixar paradinho, tá bom? Professora, Oi. não fica fazendo um barulho estranho? Porque tá todo mundo mexendo. Tem que ficar parado. Ah, tá. Fala, Augusto. Fala, Augusto. Professora, tá me escutando? Tô. Professora, eu tive 3 dúvidas, mas são sobre mínimos detalhes. Depois eu te falo que é melhor você explicar primeiro, que aí talvez, entendeu? Isso, então eu vou fazer assim, ó. Vou começar falando. Quem ainda tiver dúvidas, depois que eu tiver falado, aí eu tiro. Pode ser? É, isso mesmo. Beleza, então vamos lá, ó. Todo mundo viu os slides que eu mandei na terça-feira? Sim. Viram? Beleza. Lá tava explicando basicamente o que tá no livro, só que de uma maneira mais resumidinha. Porque às vezes no livro tem muito texto, acaba confundindo, né? Então vamos lá. Eu tô com o slide aberto aqui, eu vou ler com vocês para vocês irem acompanhando, ok? E aí, conforme as dúvidas forem aparecendo, vocês vão tirando, ok? Então, ó, a primeira coisa que a gente precisa saber, que eu coloquei nos slides, é matéria. Então, o que é matéria? Eita, que barulhão! Gente, para de ficar mexendo no computador, por favor, no celular. Senão eu vou ter que pedir para vocês deixarem no mudo, tá bom? Sim. Tá, então vamos lá, ó. Então, matéria é tudo que ocupa um lugar, né? Ocupa espaço. Aliás, que ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, ó, a minha garrafa não tá ocupando um lugar aqui? Não tá ocupando espaço? Beleza? Então, isso aqui é uma matéria. O meu livro é outra matéria. E a matéria, ela pode ser uma matéria pequenininha ou ela pode ser uma matéria enorme. Tipo isso, né, Pro? Tipo isso. A matéria também pode ser uma coisa que eu não consigo ver. Por exemplo, o ar. O ar é uma matéria. E bactéria? Bactérias também. Mas, por exemplo, o ar, a gente consegue enxergar o ar? Não. Não, mas o ar não deixa de ser matéria, porque ele ocupa um espaço. Sabe quando a gente pega uma bexiga vazia e a gente enche ela de ar? Se você encheu aquela bexiga e ela não mudou de forma, ela não era pequenininha e ela não aumentou? Sim. Não é isso? Então, eu ocupei aquele espaço da bexiga com ar. Então, ar também é matéria. Então, a matéria não necessariamente é uma coisa que eu consiga ver ou tocar, tá? Tudo bem? Sim. Para ser matéria, precisa o quê? Ocupar um lugar no espaço. Beleza? Sim. Ok, beleza. Vamos lá. Aí, o próximo slide, a gente estava falando, eu falo de massa. O que é massa? Massa e volume, né, os dois, são propriedades, ou, para ficar mais fácil de vocês entenderem, é como se fossem características de uma matéria. Então, por exemplo, a minha garrafinha, ela tem 500 ml. Vamos supor que ela tenha de massa, sei lá, 300 gramas, vamos supor. A gente não mede assim a massa? Por exemplo, eu quero 300 gramas de presunto, de mussarela, não é? Isso é massa. Então, a massa é quanto de matéria que tem. Entende? Por exemplo, se eu tenho 1 tonelada de presunto, eu tenho a massa da minha matéria, que é o presunto, é 1 tonelada. É o peso, né? Não é peso. Peso e massa são diferentes, tá? Mais pra frente vocês vão entender isso, mas precisa que fique bem claro para vocês. Peso é uma coisa, a gente costuma falar peso, mas é de maneira errada. É que é o nome popular, a gente fala, que tanto pesa tal.
Mas não é isso. Massa é uma coisa, peso é outra. Tudo bem? Sim. Então, beleza. Então, a massa é o quanto de matéria que eu tenho. Se meu livro pesa 150 gramas, certo? Tem de massa 150 gramas. Eu tenho, sei lá, 2 quilos de arroz. Então, eu tenho uma matéria que é o arroz e a massa desse arroz é 2 quilos. Tudo bem? Sim. Beleza. Geralmente a gente mede, né, essa característica da massa com balanças. Dependendo do tamanho da matéria, eu meço uma balança diferente. Tem balanças que são pequenininhas, geralmente são balanças de cozinha. Tem aquelas balanças que a gente se pesa, né, que são as de farmácia, ou aquelas digitais, né? E tem balanças que são enormes, que é para eu conseguir pesar coisas que são muito maiores. Por exemplo, certo? Tipo, um container daqueles de navio, sabe? Não dá para eu medir numa balancinha desse tamanho. Eu preciso de uma balança maior, certo? Então, as balanças, elas ajudam a gente a descobrir quanto de matéria que tem, quanto de massa que tem em cada matéria. Beleza? Fala, Luan. Professora, eu lembro que teve uma aula que você tinha falado que em casa a gente poderia fazer aquele experimento em casa de pegar um monte de pregador, pegar, como é que fala, bombril e fazer no fogo. Aí eu lembro que teve outra vez, você falou que já fez uma bolinha de papel com como é que fala? Com fita. Aí eu fiz com elástico. Ai, ó, deu certo. Tá vendo? Ó, então beleza. Tudo bem, massa, todo mundo entendeu? Sim. Beleza. O volume também é uma outra característica das matérias, certo? E aí o volume a gente coloca assim, ó, eu vou ler aqui para vocês. O volume de um corpo, ou de um objeto, ou de qualquer matéria, né, é o espaço que é ocupado por ele. Tá? Então aqui, ó, a gente pode definir volume como espaço ocupado ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Professora, não entendi nada, me ajuda. Vamos lá. Vou usar o exemplo de 2 tipos, nos slides que eu mandei para vocês, eu coloquei assim, uma garrafa pequena, né, de 2 litros, e uma garrafa, aqueles galão de água, sabe? De 20 litros. Certo? Cada um deles tem a capacidade, certo, de comportar diferentes quantidades. Por exemplo, uma garrafa de 2 litros tem um volume de 2 litros, porque é isso que ele comporta no máximo, certo? Então, se eu colocar ali, se eu quiser, por exemplo, saber qual é o volume, quero um volume de água, eu encho uma garrafa de 2 litros, eu sei que eu tenho de volume 2 litros de água. Eita, nós! Se eu quero, sei lá, 20 litros de água, eu encho um galão de 20 litros. Ou aquelas garrafas pequenininhas. Sabe aquele pote, né? Aquela garrafinha do Yakult, que é bem pequenininha, assim, ó. Sabe? Então, eu tenho diferentes volumes. Esses são matérias que são comportadas em diferentes corpos. Tudo bem? Então, massa é quanto de matéria que eu tenho e o volume é quanto que essa matéria ocupa de espaço. Massa é quanto de matéria que eu tenho. O volume é o espaço que essa matéria ocupa. Beleza? Todo mundo faz joinha? Ok, beleza. E aí, a pergunta de vocês, acho que a maior dúvida é em relação à densidade, né? Vamos lá. Então, a densidade é o seguinte, gente, ó. No slide eu também coloquei um exemplo assim, ó. Tem duas, que na verdade é o mesmo exemplo do livro de vocês. Aqui na página 152, ó. Tem um exemplo de densidade. E aí vai ficar mais claro para vocês. Ó, imagina que eu tenho 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo, certo? 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo. Qual dos dois tem uma massa maior? Algodão. Qual? Algodão, porque ele está em maior quantidade.
Ele tá certo, gente? Não tem o mesmo peso? Os dois têm o mesmo volume. Muito bem. Ó, os dois têm a mesma massa. Se eu tenho 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo, os dois têm 1 quilo. Não, mas eu Certo? tô querendo dizer porque tem mais algodão em questão de volume. Então, é o volume que é diferente, mas a massa é igual, certo? Sim. Então, vamos lá. Eu tenho 2 corpos diferentes, com massas iguais, mas qual dos dois está em maior volume? Qual dos dois ocupa mais espaço? Algodão. O algodão. Porque eu preciso de mais algodão para fazer 1 quilo do que o chumbo, não é verdade? Sim. Então, a densidade, ela é a relação da massa e do volume. Por exemplo, tá uma barulheira em alguma casa aí. Não sei em qual casa que é. Ó, então vamos lá. A densidade, ela é a relação dos dois, certo? Ó, vou dar um outro exemplo para vocês. Vamos lá. A densidade, por exemplo, numa situação dessa, vai, do algodão com o chumbo, qual dos dois é mais denso? Pode chutar. Qual que vocês acham que é mais denso? Come mais papá. Como assim, denso, professora? Ó, densidade, ela é assim. O chumbo. O chumbo, presta atenção, para explicar para Porque vocês. meio que tá em maior quantidade os átomos, alguma coisa assim, não é? É. Vocês assistiram os vídeos que eu coloquei para vocês verem? Sim, é daquele homem que alguma hora, eu vi todos, teve uma hora, em algum vídeo que eu não lembro, que ele tenta empurrar a mesa. E quem tá falando? André. É o André? Ah, é que não tá vendo, não tô dando pra ver o André. André, liga a sua câmera, eu quero te ver. Eu ainda tô comendo. Ah, André. Eu tô terminando de chupar a manga. Pronto, acabei. Só Tá deixa bom. eu lavar a mão. Beleza. Isso, importante, lava a mão. Então, ó, se eu tenho, por exemplo, 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo, o chumbo, ele é mais denso do que o algodão, por quê? Eu tenho, quanto menor é o volume, certo? Por exemplo, se eu tenho a mesma massa, quanto menor o volume, quer dizer que ele é mais denso, porque eu preciso de menos quantidade, mas para ter a mesma massa. Entendeu? Fala, Augusto. Fala, Augusto. Professora, Tô te ouvindo. Mãe, a senhora não entende que não dá tempo dele sentir fome. Ele comeu um pão inteiro agora. Ô, pela hora que ele Ju, engordou. Ju, Ô, Juliane. pera aí. Calma. André, tá de ponta cabeça. Pronto, eu mutei a Juliane. Fala, Augusto. professora, então a densidade é a quantidade de massa que uma matéria precisa para ocupar um volume. Densidade, a quantidade de massa. Isso. Então, por exemplo, ó, quanto mais, por exemplo, mesmo que eu tenha a mesma massa, quanto menos volume eu tenho, maior densidade. A minha densidade. Isso. Exatamente. Quanto mais... Fala, Gu, pode falar. Não, pode falar, depois eu falo. É que tá Ó, bugando tudo aqui. Tá bugando? Então, vou dar um outro exemplo que agora não tem nada a ver com algodão e chumbo mais. Vamos lá. Tá. Imagina que eu tenho um balde de água, uma piscina, sei lá, qualquer recipiente com água. Aí, nesse recipiente, eu vou jogar uma bolinha de gude e... Deixa eu pensar em alguma outra coisa. E uma folha de papel. Vamos pensar assim, uma bolinha de gude e uma folha de papel. Qual dos dois você acha que vai afundar primeiro? A bolinha de gude, porque ela tem a maior densidade. Exatamente. Porque ela tem a densidade em maior quantidade. Muito bem. Ó, pensa numa folha de papel, não é desse tamanho, um sulfite? Uhum. E uma bolinha de gude não é desse tamanho? É. Qual dos dois tem um volume maior? A bolinha de gude. Folha de papel. A folha de papel. Ah, não, sim. Certo? Mas qual dos dois tem a massa maior? A bolinha de gude. A bolinha de gude. Então, quanto eu tenho uma massa que é maior, mas o meu volume é menor, então a minha densidade vai ser maior, porque eu tenho mais peso, tá? Eu tenho mais massa numa bolinha de gude desse tamanho do que numa folha de papel desse.
certo? Então, a bolinha de Professora, gude é mais densa do que a folha de papel. Fala, Augusto, depois André. Professora, no vídeo, o youtuber, ele disse que para determinar quem é mais denso, ele disse que quanto mais junto as partículas, é mais denso. Isso. Quanto mais juntos os átomos estiverem, as moléculas estiverem, mais denso é. Porque vai ficar tudo mais espremido, mas vai ter o peso maior, né? Não é peso, exatamente. Tem menos volume, mais Isso, massa, é porque assim, ó, você tem muita massa num volume pequeno, então a densidade fica maior. Porque as moléculas ficam juntinhas, por As isso que moléculas tem uma quantidade... Exatamente. Então imagina que eu tenho o mesmo espaço, um quadradinho, certo? E se eu coloco tudo muito juntinho ali dentro, meu volume vai ser o mesmo, mas vamos supor assim, ó. Eu tenho o mesmo volume para todo mundo. Imagina que o meu volume é esse aqui. Certo? É um quadrado, é um retângulo assim, ó. Aí eu coloco 5 penas. E eu tenho outro livro que eu coloco... Deixa eu pensar. Uma coisa pesada. Eu tenho 5 penas e 5 martelos. Eu tenho o mesmo volume, certo? Só que a maior densidade tem o martelo. A minha maior densidade vai ser do martelo, certo? Porque a densidade, ela é massa, certo? Relacionado sobre o volume. Professora, mas quem vai ter mais volume nesse caso também não vai ser o martelo? Não, porque eu tenho o mesmo volume, eu tenho o mesmo volume para os dois, não tenho? Sim. Porque eu coloquei os dois em cima do mesmo lugar? Foi. Então, nesse caso, eu não consigo fazer o volume, porque o volume é igual. Então, o que eu vou usar de parâmetro? A minha massa. Porque a minha massa do martelo é maior que a massa da pena, não é? Sim. Certo? Então, vai ser mais denso. Fala, Augusto. Ô, professora, então, para medir a densidade, você põe um determinado volume e põe coisas em cima ou sobre. E aí, o que pesa mais é o que é mais denso, não é? Pode usar isso como exemplo. Que é a mesma coisa que existe. Basicamente isso. Geralmente, em exercícios ou em situações que você precisa saber a densidade de alguma coisa, ele já vai te dar a massa e o volume, só para você calcular. Isso que a gente está vendo, que está pedindo no livro, eu não vou cobrar de vocês. É só para vocês entenderem que os elementos, né, que os objetos, eles têm características. Tudo bem? Fala, Eduardo. Professora, então, para saber a densidade, se ela é maior ou menor, quanto mais comprimida as partículas, mais massa, mais densa? Quanto mais... por exemplo, quanto mais massa eu tiver em menos volume, mais denso. Entendeu? Bom, aí seguindo, depois que a gente fala disso, a gente entra nos elementos químicos e nas substâncias químicas, tá? No livro de vocês, tem uma tabela periódica, certo? Página 155, com todos os elementos químicos que existem, certo? Então, tudo que a gente tem no planeta... Professor, com todos esses elementos? Sério. Tudo que a gente tem no planeta Terra são constituídos por esses elementos. Ô, Pro. Oi. São quantos elementos? 118. Quanto? 118. Tá? Parece pouco se a gente for parar para pensar que existem milhões de coisas no planeta, né? A questão é, esses elementos, eles se combinam entre eles. E aí as combinações diferentes resultam em matérias diferentes. Tudo bem? Sim. Então, todos esses 118 elementos aqui, eles são combinados e vão formar coisas diferentes. Isso é o que a gente conhece até agora. Cientistas e químicos, né? Ai, meu Deus, vai acabar daqui a pouco.
Eles... 57, 5. Se acabar, gente, a gente pode ir até 9 minutos. Todo mundo sai e entra de novo, tudo bem? Aliás, eu acho que só se eu sair e entrar de novo já dá. Então, a gente tem elementos químicos que são os elementos que formam tudo que a gente tem de matéria no planeta. E as substâncias químicas, elas são as combinações desses elementos. Certo? Aí no Então, slide, combinar um com o outro forma uma coisa. Isso. Toda vez que eu combino um elemento com outro, eu formo uma substância. E aí, essa substância, ela pode ser formada pelo mesmo elemento ou por elementos diferentes. Por exemplo, nos slides lá de vocês, tá assim, ó. Substância simples é quando eu tenho um elemento só que se combina com ele mesmo. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho um oxigênio que junta com outro oxigênio que forma o gás oxigênio, que é o que a gente respira. Não é O2? Certo? Então, são 2 oxigênios que juntam e formam o gás oxigênio, que é o que a gente respira. Ok? Sim. Aí eu tenho as substâncias que são compostas, que são quando eu tenho elementos diferentes que se combinam para formar uma substância. Por exemplo, H2O. Eu tenho H, que é o hidrogênio, certo? O 2 quer dizer que eu tenho 2 hidrogênios e O de oxigênio. Então, 2 hidrogênios mais um oxigênio forma a água. Tudo bem? Sim. Ok? Então, a água... Professora, 2 oxigênios mais... Não. 2 hidrogênios mais um oxigênio. Oxigênio forma água? Isso. Tá bom? Isso tudo são moléculas, gente. São átomos assim, ó, microscópicos, a gente não enxerga. Tá bom? É que nem o coronavírus? Que nem o coronavírus, microscópico, esse danado. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. Professora, Oi, quem quer falar? O Augusto. Augusto. professora, aqui no primeiro parágrafo fala assim: as propriedades de uma substância química se mantêm, independentemente da sua origem ou de modo de obtenção. Tá, aí também. Só que no segundo parágrafo, que fala, no caso das misturas de substâncias químicas, as propriedades variam dependendo da fonte e do modo de obtenção. Mas ele falou que não muda independentemente. É porque assim, ó, uma coisa são substâncias, outra coisa são misturas. Tá? Misturas é um conjunto de substâncias. É um pouco complicado. Por isso que nesse slide que eu passei para vocês, eu nem coloquei mistura ainda, que era para justamente não confundir. Tá? Existem substâncias e várias substâncias podem se combinar para formar misturas. Entendeu? Então, são 2 vezes o elemento. São 2 coisas diferentes. Tá, ó. Eu tenho substâncias que são, tenho assim, ó, elementos formam substâncias e substâncias formam misturas. Nas misturas, o modo de obtenção depende. Isso, por exemplo, isso. Mas nas substâncias não. Ah, tá. É isso, tá bom? Gente, uma pergunta. Todo mundo fez os exercícios que eu pedi? Sim. Fala, Eduardo. Sim. Professora, eu aprendi o que é mistura. Você aprendeu ou não aprendeu? Aprendeu já? A gente não vai falar das misturas agora, mas a gente vai falar depois. É só para não confundir. Professora, Fala do quê? Só para não confundir. Fala, Luan. que dia que é a aula de informática? Não vai ter. Não vai ter. Não dá para ter aula de informática aqui. Então, ó. Porque nem todo mundo tem computador. É difícil, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês o seguinte. Vamos lá nos exercícios que eu pedi, que aí a gente já corrige, e aí o que tiver de dúvida a gente também já tira, tá bom? Vamos lá, página 164.
Que livro, professora? Nesse mesmo? Isso, ó. Livro 3, capítulo 6. Tá, eu fiz. Tá me ouvindo, Eram só Pedro? duas, né? Era só duas, né? 2 páginas. Ah, eu fiz as duas. Eu acho que eu te mandei até. Então, ó, vamos lá. O exercício... Ó, agora só ouçam, tá bom? Por que tá todo mundo travando? Porque nós tá travando muito. Página 164 do livro 3. Então, ó. Professora, Oi. dá pra passar a lição hoje? Não. Eu não vou nem conseguir terminar de fazer a correção desse. Vai. Ó, eu vou correr. Faltam 4 minutinhos. Fala, Pedro. Eu não tinha visto essa lição. Mas estava lá nos slides. Mas se você não fez, tudo bem. Só acompanha agora a correção, tá bom? Acompanhe agora. Vamos lá. Tá bom. O exercício 1 tá assim, ó. Em relação às propriedades da matéria, explique as semelhanças e as diferenças observáveis em relação entre 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão. Falar? Calma, não vou deixar vocês falarem, porque senão todo mundo vai querer falar e eu não tenho tempo, porque só tem 3 minutos, tá bom? Ó, só para colocar, se vocês tiverem colocado isso, tá certo. Qual que é as características que a gente consegue perceber que são semelhantes ou diferentes, né? A densidade de cada matéria. Eu tenho 1 kg de chumbo. O volume. Eu tenho 1 kg de chumbo. Espera um pouquinho, gente, ó. Eu tenho 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo. Então, o que a gente pode colocar? Que os dois têm a mesma massa, certo? Mas eles ocupam volumes diferentes. Então, coloca aí. Os dois possuem a mesma massa, mas ocupam volumes diferentes, porque o chumbo tem a densidade maior do que o algodão. Professora, Oi. repete pra mim, porque tá travando. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu tô falando aqui, mas depois eu vou mandar digitado no grupo as respostas. Pode ser? Pode. Beleza? A número 2 era a alternativa. Qual que vocês colocaram? C. Eu coloquei. Ó, resposta certa. Letra C. Não sei qual que tá certa aqui, ó. C. C. Tá bom? Acertei. Letra C. De casa? C de coronavírus. C de corona. Tá. C de Covid. A O 3. Felipe colocou o B. Peraí, professora, peraí. Você falou a 2 qual o C? Isso. C de Covid. 2, C. A 3. Letra A. Coloquei C, caramba. A 3 é letra A, professora? Isso. É. 3. A. Beleza? A 4. E a 4, o que vocês colocaram? B. A 4 é letra D de dinossauro. Acertei. Professora. D de Deus, manda embora o coronavírus. Ok? No microfone, mano. A 5. A 5 era... Ixi, a 5 foi mais difícil. Peraí, vou fazer a 6, depois eu volto na 5, tá bom? A 6, o que vocês colocaram? A, B. Acertei. É a B? C. C. C, acertei. C de casa? C de Covid. De coronavírus. C de coronavírus. Coloca o corona. E a 5, a 2 e a 3 estão Só acertei a erradas. 2. Ok? A 2 e a 3 estão erradas. Tá, calma No aí. grupo, eu vou mandar para vocês tudo direitinho descrito, as justificativas, tá bom? Porque eu acho que vai acabar nosso tempo aqui.